Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do videocast Tinta de Qualidade. Este videocast é a evolução do podcast Tinta de Qualidade anterior, que só era feito em áudio. E hoje temos o prazer e a alegria de receber aqui a Anne Costa. Anne, que é coordenadora de assuntos técnicos da Abrafat e a coordenadora do PSQ, o Programa Setorial da Qualidade de Tintas Imobiliárias. Seja muito bem-vinda, Anne. Queria que você começasse contando um pouco de como você entrou no setor de tintas. Obrigada, Fábio. É um prazer a gente poder ter esses minutinhos para trocar essas informações, essas experiências. A minha atuação no setor de tintas começou aí há um pouco mais de 10 anos atrás. Eu me formei em bacharel em Química e tive a oportunidade de começar minha carreira trabalhando num setor de tintas, numa empresa de tintas, que é a Suvinil, no Laboratório de Desenvolvimento Aplicado. Lá tive a oportunidade de aprender sobre o mundo de tintas, principalmente para o segmento de tintas imobiliárias. E depois de lá, iniciei minha trajetória na Abrafat, começando como trainee e hoje atuando aí na coordenação da área técnica da associação e podendo aí contribuir com um pouco da parte prática que eu aprendi lá no passado e agora podendo passar isso um pouco mais para os fabricantes de tintas que fazem parte do Programa Setorial da Qualidade de Tintas Imobiliárias. Então, a primeira vez que você teve contato com o PSQ foi ainda antes de entrar na Abrafat? Foi ainda antes de entrar na Abrafat. No laboratório mesmo da Suvinil, a empresa já era uma empresa participante qualificada e lá eu já tinha a vivência em relação às normativas do setor, aos ensaios que eram realizados, então já pude conhecer um pouco das regras, do funcionamento, antes de começar na coordenação do programa. E aí, quando eu entrei na Abrafat, foi um pouco mais fácil entender essas questões normativas, de legislações do setor. Não teve de começar do zero, né? Não tive que começar do zero, fica muito mais fácil, meio caminho andado. E aí, são praticamente um pouco mais de 10 anos, como você disse, acompanhando o programa. Você viu muita evolução, não no programa diretamente, mas no mercado ao longo destes anos, desses últimos 10 ou 12 anos? Sim, Fábio, tem bastante. A gente pode acompanhar essa evolução dia após dia, mas como eu tive a percepção por detrás dos bastidores, como empresa fabricante de tinta e agora como associação, a gente vê que o programa ao longo desses últimos 10 anos, ele evoluiu gradativamente, mas bem embasado, por conta da evolução normativa do setor, por conta do interesse das empresas em fazer parte, por conta também do governo estimular, através do setor da construção civil, produtos no range de qualidade mínima, de especificações mínimas pelas normas ABNT. Então, a gente vê que hoje, dos últimos 10 anos, vamos colocar essa data mais ou menos, o programa teve aí a participação de pouco mais de 20 empresas entrando, se credenciando, participando. A evolução do segmento normativo tiveram aí diversos projetos de normas publicadas, revisadas. Então, a gente vê que o interesse do setor, o conhecimento pelo programa está se tornando cada vez mais assim, vigente, né, no dia a dia das empresas, e isso reflete, obviamente, em toda a cadeia de tintas. Muito bom. E você tocou num ponto que é muito importante, que é a evolução normativa, né? E lá em 2019, nós tivemos um momento que foi, assim, especial, né? Nessa revisão de normas. Não foi nem de publicação de novas normas, né? Foi um momento de revisão de normas fundamentais que fizeram uma virada no mercado em alguns aspectos, né? Queria que você comentasse um pouco esse movimento que começou em 2019, teve um tempo de transição e que até hoje está trazendo impactos positivos, né? Isso mesmo, Fábio. Em 2019 foi uma virada de chave,
para o setor e para o Programa Setorial da Qualidade em relação ao escopo normativo. O PSQ, como a grande maioria sabe, a fundamentação dele, a realidade dele é baseado nas normas técnicas, então todas as avaliações, todas as metodologias que são feitas são de acordo com as normas técnicas. Em 2019, a associação fez uma grande movimentação através do CB64, que é o Comitê Brasileiro de Tintas, e a gente tem uma comissão especial de tintas imobiliárias, que foi um movimento de trazer melhorias para os projetos já existentes, como, por exemplo, trazer especificação para novas categorias de produto. Na ocasião, a gente trabalhou na especificação de tinta super premium, que era uma categoria que estava chegando no mercado, e aí estava se tornando mais popular, de conhecimento do consumidor, mas também a gente não tinha métodos, não tinha especificações, então estava um pouco difícil para o setor entender em que nicho alocar esse tipo de produto. Tivemos também aí a evolução normativa para passar a fazer avaliações nos diversos tipos de acabamento, onde antes de 2019 era só para tinta imobiliária de acabamento fosco. Em 2019, então, o setor trabalhou como um todo para trazer a avaliação dos acabamentos semibrilho, semiacetinado e acetinado. Então, a gente teve, assim, esse árduo trabalho de entender como que estava essa demanda, essa movimentação dos fabricantes de tintas para poder trazer um escopo normativo bem embasado. E também tivemos aí, eu acho que a mudança que gerou mais repercussão foi a mudança da comunicação do rendimento, aonde depois de diversos anos de estudos teóricos e práticos, a gente fez uma atualização normativa importante, onde o rendimento deixou de ser rendimento por demão e passou a ser rendimento acabado por embalagem. Então, isso precisou ser trabalhado passo a passo junto com o setor, porque a gente tinha o entendimento de que ia trazer um impacto positivo para o setor, mas precisava aí de uma graduação até a gente conseguir fazer essa atualização. Trabalhamos com tempo de adequação, e hoje o setor ainda colhe frutos dessa revisão normativa, porque uma vez dado a largada para essa movimentação, o CB164, junto com a coordenação da associação, atua aí assim, constantemente na melhoria dos outros projetos também. E mais recentemente, Fábio, eu acho que é legal a gente comentar que tivemos aí um desenvolvimento de projeto que também era um anseio de todo o mercado, um anseio de construtoras, de fabricantes de tintas, que era a normatização do segmento de textura. As primeiras normas de texturas, né? Sim. Tivemos as primeiras publicações da norma de texturas, hoje mais especificamente 2, que é de permeabilidade e tração, foram publicadas no finalzinho de 2023, e o PSQ passou a incorporar no escopo de avaliação em 2024. Então, hoje, além das outras famílias que a gente sabe que já está aí sendo avaliado ao longo dos 23 anos de programa, como as tintas nos diversos acabamentos e categorias, esmaltes, vernizes, tinta a óleo e também massas, agora, mais recentemente, a gente trabalhou com esse projeto para que o programa pudesse fazer a avaliação de texturas. Muito importante a gente sempre destacar que o programa tem essa característica de ser gradual, incorporando novos produtos à medida que eles se tornam relevantes, né? Um dos critérios básicos para que um novo produto seja incorporado é, assim, a relevância dele no mercado. É lógico que isso depende da existência de normas. As duas coisas têm que caminhar juntas, não é, Anny? É isso mesmo, Fábio. A gente sempre está atento à demanda, à movimentação do setor em relação aos diversos tipos de produto, à atualização de tecnologia. Mas a gente não consegue avançar sem os dois passos estarem ligados, que é a demanda do segmento versus o desenvolvimento normativo, né? O conhecimento técnico, ele pode agregar muito na avaliação desses produtos. E aí, como você bem falou, o programa é gradativo, a gente tem 23 anos de programa, a gente começou avaliando apenas um tipo de produto, e hoje a gente tem aí mais ou menos 27 linhas de produto, contemplando as diversas categorias e acabamentos sendo avaliadas no escopo do PSQ. É um trabalho contínuo. Não para, né? Não para. Exatamente. Esse é um tema que é importante a gente falar, porque muita gente acha que a avaliação é feita
uma vez e depois não é refeita. A avaliação é trimestral. É isso mesmo, Fábio. É legal a gente estar colocando isso, porque uma vez que a gente tem um árduo trabalho de desenvolver um escopo normativo, e a empresa, quando passa a ser uma empresa qualificada, não é o trabalho, ele não inicia e para após a qualificação. Como você bem disse, o programa ele é trimestral, isso é uma exigência que vai além das regras da associação, além das regras da ABNT, vem uma regra do regimento do governo federal, onde as avaliações, elas precisam ser constantes. A gente sempre está verificando que, sistematicamente, todas as empresas estão produzindo dentro da qualidade mínima especificada nas normas. Então, você sempre, a empresa que tem a participação, sempre vai ter a atualização daquele período de avaliação, e não uma réplica de uma única avaliação, e aí a gente garante a qualificação. Então, é um trabalho, assim, bem sistemático e contínuo. E tem essa característica da consistência, né, da constância e da credibilidade, né? Os três é um tripé aí que trabalha junto e que transmite confiança, né? Para o consumidor, para a construtora, para o pintor, para a revenda, para todos os públicos que lidam com as tintas. Anne, você comentou a questão de que quando você começou tinha mais ou menos 20 empresas participantes do PSQ. Hoje nós já passamos da marca de 50. Como é que está hoje a procura? Tem muitas empresas que procuram, que querem informação sobre como participar, ou está consolidado já o grupo dos participantes? Não, Fábio, a gente vê ainda que tem muito a avançar, e a Abrafat, ela tem uma percepção, tivemos um levantamento aí em relação a esse aumento de interesse das empresas fabricantes de tintas em relação ao PSQ. Como eu falei, eu acompanhei por trás dos bastidores, sem fazer a coordenação do programa, então eu via que antes a percepção de participação do PSQ era apenas para grandes empresas, era para empresas de porte multinacional, empresas nacionais, mas com grande porte, por conta de logística, por conta de custo. E aí, nos últimos anos, a gente vem percebendo que isso não é mais o recado principal. Hoje, como você bem colocou, são mais de 50 empresas participantes, e nos últimos 2 anos, o aumento, a procura para se qualificar, para se credenciar, entender sobre regras, sobre normatização, está aumentando muito, e são empresas de pequeno e médio porte nas diversas regiões do Brasil. Empresas que participam com apenas, às vezes, 1 ou 2 produtos de avaliação, mas com o interesse de ter uma qualificação, de ter um diferencial para mostrar para o seu cliente, para a construtora. Então, isso a gente vem percebendo que está trazendo bastante valor agregado para o programa, e também em relação ao aumento do escopo de avaliação, aonde traz empresas que estavam um pouco mais afastadas, como textura, porque não tinha avaliação de textura, não tinha nem as normas. Então, agora, com a implementação disso, está trazendo mais interesse. Muito interessante, quer dizer, quanto mais empresas tiver no PSQ, melhor para todos, certo? Com certeza, melhor para todo, melhor para consumidor, melhor para pintor, melhor para construtora, para revenda, porque, como a gente está colocando aqui, as avaliações são sistemáticas e são trimestrais. Quanto mais produtos são avaliados e quanto mais empresas são participantes, mais garantia de produto de qualidade lá na ponta o consumidor vai encontrar, mais garantia de tecnologia sendo aplicada, porque o programa também estimula o desenvolvimento e a melhoria da tecnologia do produto. Então, traz, assim, bastante valor agregado. E uma pergunta que sempre surge uma empresa que foi classificada como não conforme, ela pode entrar no programa? Com toda certeza. Acho que essa é uma dúvida realmente que surge, porque o PSQ ele faz avaliação tanto das empresas que são qualificadas, que são participantes, como a avaliação do setor como um todo. Então, qualquer empresa, qualquer marca que esteja disponível para o consumidor comprar, o programa pode sim estar fazendo a avaliação para entender se aquela empresa, independente dela fazer parte do programa,
ela está seguindo obrigatoriamente as normas técnicas do setor, porque a empresa ela não tem obrigação de fazer parte do programa, mas ela tem obrigação, ela tem que ter o respeito com o consumidor e produzir dentro das normas técnicas. Então, uma vez que a Abrafat, através da coordenação institucional do programa, identifica que uma marca foi apresentada como não conforme, e ser apresentada como não conforme significa que ela está produzindo sistematicamente fora das normas técnicas, ou seja, ela não está seguindo os atributos mínimos de qualidade para estar oferecendo um produto para o consumidor, para o pintor, para uma construtora. Mas, uma vez constatado isso, a empresa tem livre acesso aos seus resultados, basta entrar em contato com a Abrafat, com a Tesis, que a gente dá o direcionamento certinho, para que a gente possa munir essa empresa de informações e, se for de interesse dela, ela se torna uma empresa qualificada. Ela acessa o processo de credenciamento, qualifica os seus produtos e sai da lista de não conforme. Isso já aconteceu diversas vezes. Isso já aconteceu. A gente tem aí mais de 10 empresas qualificadas hoje que já foram apresentadas na relação de empresas não conforme e que as empresas entenderam que o caminho é estar dentro da qualidade. O objetivo é produzir produtos que tenham especificação. Isso. Uma coisa que a gente costuma dizer, né, Anny? O nosso objetivo não é tirar ninguém do mercado. O programa não tem esse interesse, não é fechar nenhuma fábrica. É tirar quem está na sombra e colocar no lado da luz, né? É isso mesmo. E a gente tem essa possibilidade de estar passando essas informações. Basta ter o interesse da empresa de acessar o banco normativo, de acessar as informações que estão disponíveis no site Tinta de Qualidade, do próprio PBQPH, que é o site oficial do governo, que faz toda aí a gerência dos programas setoriais de qualidade. Então, assim, tem informação para que as empresas possam se adequar. Na tua opinião, qual que é o maior benefício ou os maiores benefícios para uma empresa que participa do programa? Bom, a gente tem diversos, né? Vou mencionar alguns aqui, que é o que a gente entende que de imediato traz vantagens para a empresa, tanto em relação à credibilidade da empresa, a percepção do seu cliente a partir do momento que você tem um atestado de qualidade para mostrar aonde você garante que a maioria dos seus produtos foram avaliados por determinado tempo, onde você tem aquela experiência da sua produção estar de acordo com a qualidade, lote após lote, não é um lote específico ou outro, então traz a credibilidade para o seu cliente, traz questões vinculadas à sustentabilidade, porque uma vez que você passa a fazer um acompanhamento sistemático da sua produção, porque você sabe que você vai ter o produto coletado e tem que estar atendendo às normas, automaticamente você tem um retorno em relação a desperdício de produto, a refazer formulação. Então, isso traz bastante resultado interno para as empresas, para os seus projetos internos. Também tem em relação a benefícios com licitações no âmbito aí de obras de âmbito público, né? Através de MRV, através de Minha Casa Minha Vida, Qualiab. Então, tem esses benefícios de licitações públicas para que somente empresas que possuem atestado de qualificação, que são empresas qualificadas, podem estar atuando nessas licitações públicas. E uma empresa também que se torna qualificada tem benefícios do governo em relação à aquisição de cartão BNDES para investimento na sua própria tecnologia, na sua própria estrutura. Então, assim, eu poderia passar aqui o tempo todo falando aí dos benefícios, mas esse é o que a gente entende principalmente que traz valor aí para os fabricantes de tintas. E para o consumidor, qual que é a vantagem, o grande benefício de existir um PSQ de tintas? Para o consumidor, eu acho que é o objetivo, né? O PSQ, ele trabalha em prol do consumidor e em prol da construção civil. Para o consumidor, ele vai ter sempre a garantia
Ele sabe que tem alguém olhando por ele, tem a garantia de que o produto que ele está adquirindo naquela gôndola da revenda é um produto que passou por diversas análises e que ele pode confiar. Que aquilo que está escrito na comunicação da embalagem é o que de fato ele vai estar encontrando na aplicação do produto. O que antes a gente sabe que não existia e o maior prejudicado acabava sendo o consumidor. Então, a palavra-chave aí é confiança. Confiança. E credibilidade, transparência. Muito bom. Essa conversa aqui poderia se estender por muito mais tempo, né, Anne? Exato. Mas o nosso videocast tem uma duração. Então, nós vamos ter de encerrar esse episódio. Logicamente que nós teremos outras oportunidades de trazer a Anne para ser entrevistada aqui. E queria te agradecer pela sua participação e, sim, deixar o convite para a próxima já aí estabelecido, porque como eu disse, temos muito ainda para conversar, né? Sim. Então, Anne, muito obrigado novamente. Se você quiser dar um recado final, fique à vontade. Obrigada, Fábio. Foi um prazer, sempre ótimo a gente estar trocando informações, estar esclarecendo as dúvidas que a gente sabe que muitas vezes não são sanadas na correria do dia a dia. E aqui eu deixo meu recado para você, empresa fabricante de tintas, que tem interesse em entender um pouco mais sobre o Programa Setorial da Qualidade de Tintas Imobiliárias, que quer ser uma empresa qualificada, que entre em contato com a associação para que a gente possa aí bater um papo, para que a nossa área possa contribuir aí com as informações necessárias para que você se torne uma empresa qualificada. Muito bom, Anne, obrigado novamente. Com isso, encerramos mais um episódio do nosso videocast Tinta de Qualidade. Continue conosco, nos seguindo e acompanhando todos os episódios já publicados e os futuros. Até a próxima!